Glória a Deus. Louvor abençoado, irmãos. Galera, boa noite. Tem gente que está aqui comigo. Boa noite. Isso. Tirar a máscara aqui é melhor para falar, né? Gente, eu confesso que eu fiquei feliz quando me chamaram para trazer essa palavra. Na verdade, quando vocês mesmos sugeriram, a liderança sugeriu o tema, alguma coisa na hora falou assim, é você que vai dar essa palavra. E aí eu fiquei esperando aquele negócio todo, e aí o pastor Felipe me procura no particular, ô Pedrão, você pode ir lá dar a palavra lá para os jovens lá? Eu falei, posso sim, já estava esperando por isso. Ele só não sabia disso, mas eu já estava esperando por isso. Deus tem nos dado a graça, irmãos, por mais de sermos jovens, né? Eu e a Lohane, a gente vai fazer 3 anos de casado ainda, e por mais que nós sejamos jovens e tudo mais, Deus tem nos dado um direcionamento, assim, muito legal a respeito de família, de relacionamento, tanto que as lives que a gente fez na pandemia mesmo, assim, foi sobre relacionamento. Quando o pastor Felipe criou aquele curso lá de namoro, noivado, casamento, o que ele chamou a gente para falar? De relacionamento. Há um tempo atrás, eu fiz um curso também de noivado, para a gente casar, eu e a Lohane. Logo depois que nós casamos, 1 ano e pouco de casado, a gente foi convidado para dar o curso aonde? Lá no negócio de noivo lá. E aí, queridos, Deus tem nos direcionado por isso. E ore por nós, para Deus nos abençoar aí. E quando surgiu o tema família, eu falei assim, eu tenho certeza que esse tema vai cair no meu colo. E foi dito e certo. Glória a Deus por isso. Pessoal, vamos lá então, abre comigo lá em Gênesis, eu estou numa versão NVI, tá? Eu vou ler na versão NVI. Eu acho que nós precisamos entender um pouquinho mais a vida de José, em Gênesis capítulo 9. Para vocês entenderem aqui o texto que a gente vai acabar de ler, você que está em casa aí também, nos acompanhando, José é uma das pessoas que provavelmente aos nossos olhos humanos não deveria frutificar. Ele é o exemplo típico daquele rapaz que a gente olha e fala assim, rapaz, na verdade eu estou contigo de não frutificar. Você tem toda a razão por tudo isso. Foi criado longe dos pais, o próprio irmão, os irmãos os odiavam, foi vendido como escravo, ficou preso. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido, longe da criação do pai, longe da educação ali familiar, recebendo de outras pessoas o que dava para comer ou receber como escravo ali, ele entendeu que tudo aquilo era um propósito de Deus. E aí, ao entender todo o propósito de Deus, ele manda chamar o seu pai, seu irmão mais novo, depois manda chamar o seu pai, e aí o seu pai Jacó já está quase morrendo, e ele chama todos os filhos, e ele começa a amaldiçoar e a abençoar alguns filhos. Ele começa a dizer algumas profecias, não tão boas para alguns filhos, e outras boas. E aí quando ele chega em José, ele diz o seguinte, lá no 49, versículo 22. Ele diz assim a José: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos do altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José,
sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Jacó estende a mão para José e diz essas palavras para ele. Assim: você, filho, realmente é uma árvore frutífera. Mas não se engane, você frutificou porque o Todo-Poderoso, porque o meu Deus estava contigo. Não se engane que você frutificou, você viveu tudo que você viveu, mas o Todo-Poderoso estava sobre você. E agora eu te digo mais, que todas as bênçãos das profundezas, que provavelmente são as fontes de água, eles cavavam água, então onde se jorrava água, isso era fertilidade. Que os seus filhos cresçam, que vocês tenham muitos filhos, que você seja abençoado, que as bênçãos da fertilidade, que as bênçãos do alto, que a chuva sempre esteja sobre aquilo que você planta, sobre aquilo que você põe a mão, sobre aquilo que você está administrando. Essas foram as bênçãos que rogaram, que o pai Jacó rogou sobre José. Queridos, mas quando nós olhamos essa história e trazemos para a nossa perspectiva, para a realidade que nós vivemos, para a sociedade que nós vivemos, e se você fizer uma análise do seu coração, provavelmente nós vamos demonstrar uma ingratidão muito grande no lugar que Deus tem nos plantado. Não só na família, mas em todos os outros lugares. Nós entendemos, dentro dessa sociedade, que a família é como um supermercado às vezes. Nós entramos dentro do supermercado e tem um miojo tal, da marca tal, e tal, e você escolhe ali o mais barato, o mais caro, o da Turma da Mônica, o do BH, ou você escolhe ali. Ou você vai fazer uma compra, olha, eu vou comprar agora esse shampoo, aquela marca. Família, ainda que você tente correr, ainda que você não queira perdoar, ainda que você não queira ir atrás, ainda que você não queira se aproximar, família é a família. Deus tem um propósito nisso. E a primeira afirmação que eu quero dizer para vocês nessa noite, que família é um projeto de Deus. Vocês sabem que família é o projeto de Deus, eu tenho certeza disso. Mas quando eu estou dizendo que família é um projeto de Deus, eu estou dizendo que na soberania de Deus, Ele deu a você exatamente o lugar que você precisa estar para dar os frutos que Ele quer que você dê. Família é um projeto de Deus, porque não somos nós que escolhemos a nossa família. Família é um projeto de Deus, porque família está relacionado com a soberania dEle. Não está direcionado com a sua vontade de chegar numa prateleira e escolher. Não está relacionado com aquilo que você aprendeu enquanto você está aqui nessa terra. E diz, não, família, a minha família é aquela ali, não é essa aqui que eu nasci, que eu pertenço e tudo mais. Não importa o grau de dificuldade que seja os seus parentes e tudo mais. Nós precisamos entender que além de tudo isso, Deus, na sua soberania, trouxe exatamente a sua mãe, o seu pai, ainda que você não tenha conhecido ele, é um projeto de Deus. Ainda que você não tenha se relacionado com a sua mãe, é um projeto de Deus. Ainda que você ainda não tenha compartilhado ou vivenciado um seio familiar saudável, vamos dizer assim, família ainda é um projeto de Deus, não foi você que escolheu. No final das contas, eu estou querendo dizer que você não nasceu de um erro, de um acaso, simplesmente de um momento. Você nasceu, queridos, jovens, adolescentes, porque Deus quis que você nascesse. Você está aqui porque Deus tem um propósito com a sua vida. E o seu propósito é que você seja grato, mas é que você também frutifique. Por isso, em primeiro lugar, eu queria que vocês observassem comigo, a primeira verdade, na verdade, é que a família é o berço das nossas vocações.
É onde começa tudo. O Jordan deu uma pincelada aqui no início, mas nós não escolhemos quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, nós não escolhemos nossos irmãos, nós não escolhemos qual país nós vamos nascer, nós não escolhemos qual língua nós vamos falar, embora depois você possa escolher sim, você possa aprender outra língua, mas a sua língua materna não é você que escolhe, a cultura pelo qual você pertence não é você que escolhe. Deus está dizendo que o início das nossas vocações, ainda que seja como José, de não vivenciar o berço familiar, de ter os seus irmãos contra a sua própria vida, de vivenciar uma família ou um direcionamento completamente diferente do propósito, vamos dizer assim, que nós idealizamos, que nós achamos que é o correto, nós podemos frutificar, nós devemos frutificar. É um berço das vocações, queridos, porque é lá, quando você nasce, é o primeiro momento que Deus chama você de filho. É uma vocação de ser filho, de obediência às autoridades, de pertencimento ao pai, à mãe, de respeito ao pai, à mãe, de respeito àquele que está cuidando de você, àquele que é responsável por você. É o início, porque no final das contas, Deus é soberano. Assuma a soberania de Deus, ou assuma, o que eu estou querendo dizer, ou você assuma que Deus faz coisas aleatórias. O que eu estou querendo chamar a sua atenção e dizer que a família é o berço das nossas vocações, porque nós precisamos acreditar com todo o nosso coração que o lugar pelo qual nós realmente viemos, a nossa descendência nos gerou a luz, é o lugar que Deus queria, porque do contrário nós precisamos assumir que Deus está escrevendo sua história com linhas tortas, ou que Deus faz coisas aleatórias. Ele não sabe exatamente o que está fazendo na história, ele não sabe exatamente o que está construindo. E a nossa teologia não pode admitir isso. E nós temos tanta dificuldade de entender que a família é o berço das nossas vocações. E nós temos falado tanto isso na igreja, nos cultos que a gente tem trabalhado aqui. Até mesmo a vocação da nossa espiritualidade começa lá dentro da nossa casa e se espelha dentro da igreja. Até mesmo a nossa espiritualidade, até mesmo, na verdade, a humanidade, Deus começou a chamar pessoas através do quê? Da família. Deus fez o seu povo através da família. Mas nós, a nossa geração, nós não gostamos somente de ir na prateleira e escolher a família tal. Ou nós gostamos de ver nas redes sociais aquelas famílias, ou aquelas que nós julgamos ser perfeitas, e queremos pertencer a elas, sempre vamos dizer, a grama do vizinho, ou a família do vizinho é mais verde. Talvez você possa pensar uma coisa, o seguinte, você vê o Jordan ali magrinho, né, e tudo mais, e fala assim, a Janine, ela faz coisas tão gostosas, eu queria ser da família dela. Eu ia dar orgulho à minha mãe, eu ia ser gordinho. Eu ia comer tudo que a minha mãe fizesse. Mas o Jordan é muito ingrato, é magrinho, mas se eu estivesse no lugar do Jordan, não, queridos, o Jordan está exatamente no lugar que ele deveria estar. Você está exatamente, mesmo que a sua mãe não cozinhe tão bem, você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Porque nossa geração não só quer escolher, mas ela tem dificuldade com o processo. Nós amamos mais o resultado do que o processo. Nós já queremos a família perfeita. Nós já queremos que os conflitos não existam. Mas é lá no núcleo da família. A nossa gratidão só começa quando nós nos contentamos, primeiramente, com a soberania de Deus, porque nós entendemos que lá na família é o berço das nossas vocações.
E o segundo lugar, nós só temos a gratidão no nosso coração quando nós nos contentamos, que aonde Deus nos pôs é exatamente o lugar que nós precisamos frutificar. Nós só seremos gratos quando nós pararmos de amar mais os resultados e odiarmos tanto o processo. Todas as famílias brigam, todas as famílias têm conflitos, todas as famílias têm momentos difíceis, têm altos e baixos. Todas as famílias têm os seus dilemas existenciais, todas as famílias, porque nós vivemos um mundo caído. Se você tivesse a possibilidade de trocar de família, como tem alguns programas aí, troca de esposa, troca de família e tudo mais, no final das contas, quando sentam na volta da mesa de novo, a única coisa que nós conseguimos ouvir e perceber é o seguinte: eu quero voltar para minha família. Eu não valorizava ela, mas agora eu vou valorizar mais. Aquilo que eu achava que era picuinha, era eu que precisava melhorar. Quando, no final das contas, tem a oportunidade que, ainda que por um curto prazo de tempo ali, de trocar de família, no final nós caímos na ficha. Realmente, eu preciso da minha família, eu preciso das pessoas que estão à minha volta, eu preciso daqueles que Deus me deu. São eles que são os primeiros instrumentos, são os primeiros que Deus quer que eu use, a vocação que Ele tem me chamado, principalmente nós que somos cristãos, de viver a palavra dEle, de viver o Evangelho, de mostrar o Evangelho, de ser sal, de ser luz, dentro da nossa própria casa. Entenda, queridos, uma vez por todas, e admita, uma vez por todas, Deus é soberano, e nada que está acontecendo está fora do plano dEle. Aonde você está verdadeiramente no centro da vontade de Deus, e é lá que Ele quer que você frutifique. E aí você começa, juventude, a ser grato. Você precisa entender que a família não é você que escolhe. Não sofra mais. Não queira decidir mais. O que é seu sangue foi definido na eternidade. Deus projetou tudo. Não se engane. O que você deve viver dentro da sua família, o que você deve exercer dentro da sua família, nada mais, nada menos, é aquilo que o próprio Deus vive com Ele mesmo, a Trindade. A mesma comunhão, a mesma essência de compartilhamento. Deus quer que você entenda isso. Entenda isso de uma vez por todas. E você vai começar o processo de contentamento. Você vai começar o processo de alegria no seu coração. E essa palavra falou muito ao meu coração, queridos. Porque no mais profundo da minha alma, eu queria que os meus pais estivessem casados. No mais profundo da minha alma, eu queria que várias partes da minha história fossem diferentes. No mais profundo da minha alma, eu queria culpar os meus familiares por atitudes e caminhos e personalidades que eu desenvolvi por causa de determinadas coisas que aconteceram. Mas tudo aconteceu porque Deus é soberano. Tudo aconteceu porque Deus é o dono da minha vida e da minha história. E o que eu estou querendo dizer é que Deus é o dono da sua vida e é o dono da sua história. Confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele. E no mais, tudo Ele fará. Assuma isso. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, foi Deus que me deu. Mesmo que eles não sejam exatamente como você queria. José entendeu isso. José entendeu isso perfeitamente. Que o momento que ele teve de olhar para os seus irmãos e falar assim, ó, agora eu estou por cima, quem me viu na prova e não me ajudou, está me vendo na bênção, vai se arrepender. Ele entendeu o propósito.
Ele entendeu que ele tinha que nascer onde ele tinha que nascer. Ele entendeu que aqueles irmãos eram sangue do sangue dele. Ele entendeu que Deus tinha um propósito com aquela família, com aquele povo. E por isso ele disse que Deus transformou o mal em bênção. Mas uma segunda coisa que eu queria que você entendesse, a partir desse texto, mas também a partir daquilo que nós sabemos sobre Deus, sobre a família, sobre a teologia, sobre as escrituras, sobre aquilo que Deus fala conosco, é de que a família é o primeiro campo que o Senhor nos planta. Se a família é o primeiro, vamos dizer assim, o berço das vocações, é onde Ele nos coloca, Ele nos chama para viver exatamente ali, a família também é exatamente o primeiro campo que o Senhor nos planta. Por mais estéril, fértil, pedregoso, espinhoso que seja. É exatamente lá que Deus quer que você produza o fruto que você precisa produzir. Sabe por que eu não nasci no lugar do Jordan? Eu vou pegar a brincadeira aqui. Sabe por que eu não nasci lá? Porque Deus não queria que eu produzisse os frutos que o Jordan precisa produzir lá. Sabe por que eu nasci na família que eu nasci? Porque Deus quer que eu produza os frutos da família que eu nasci. Sabe por que você não nasceu no lugar onde eu nasci? Porque Deus quer que você produza frutos aonde Ele te colocou. Um Ele quer manga, outro Ele quer limão, o outro Ele quer jabuticaba. A palavra de Deus nos diz que Ele é o jardineiro. É Ele que planta. É Ele que coloca, é Ele que abre o buraco, é Ele que joga a semente, é Ele que tampa. A palavra de Deus diz que é Ele que faz crescer, Ele é o jardineiro. O problema é que nós vivemos ainda achando que nós deveríamos ter nascido em outro planeta, em outra família. Se eu tivesse nascido na Europa, não no Brasil, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. Às vezes eu me pego pensando nisso, que eu estou no processo de aprender inglês. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, já tinha meio caminho da missão andado, né? Já estava falando inglês, porque os brasileiros ainda têm que aprender inglês e tudo mais, e para poder ir evangelizar o mundo. Mas se eu tivesse nascido lá, não, mas Deus quis que eu nascesse lá em Joaquim Feliz. Você já ouviu falar? Não, alguns aqui sim, não. Joaquim Feliz. 3.500 habitantes, 3.549, porque eu saí de lá, né? Então, diminuiu mais um aí. Uma cidade pequena. Deus me plantou lá. Deus te plantou aqui. Deus é o jardineiro. A vida familiar, queridos, ela nos oferece oportunidades maravilhosas para mostrar o amor de Cristo. Principalmente nós que somos crentes, nós que somos cristãos. O primeiro lugar que nós deveríamos mostrar o amor sacrificial é lá dentro. Esse é o maior fruto que você deve produzir. O maior fruto que nós devemos produzir é o sacrifício. É na família, é no convívio com outras pessoas diferentes de nós, com personalidades diferentes de nós, é que você vai entender limites. É que você vai entender que você não pode esmurrar uma porta quando o outro está usando o banheiro. É que você vai entender que quando tiver 2 danoninhos, um é para você e o outro é para o outro. É onde você vai entender que se tem pão, todo mundo come. Se não tiver, vamos dar a mão e vamos agradecer a Deus. O que acontece é que os filhos se revoltam contra os pais, porque não tem o PlayStation, porque não tem o celular, porque não tem a roupa do ano, porque não tem o CD do ano, porque não tem a internet que presta, porque não tem o celular que presta, porque não tem o notebook que presta, porque não está estudando na faculdade que quer. Valorize aquilo onde Deus te plantou. Porque no final das contas, você pode estar culpando os outros, sendo que Deus está querendo que você frutifique. E qual é o fruto que Deus quer que você dê? Talvez seja gratidão, como é o tema do nosso sermão nessa noite.
Talvez seja sacrifício. Talvez seja amor. Talvez seja paciência. Talvez seja longanimidade. Talvez Deus está testando a sua fé. Talvez Deus está construindo um alicerce para que você não viva uma vida somente dentro da igreja, mas viva assim fora dela. E saiba viver dentro de um ambiente não cristão, que pode ser seus próprios familiares. Mas a palavra de Deus diz: frutifique. Tiago capítulo 4 vai nos dizer que os conflitos que nós vivemos, as paixões que nós vivemos, é aquilo que o nosso próprio coração produz. As guerras, o fato de você não querer viver mais perto da mãe, do pai, do primo, do tio, da família, dos amigos e tudo mais, é o próprio coração guerreando, querendo a sua vontade, querendo impor quem você é, querendo impor os seus limites, querendo impor você mesmo. No final das contas, nós não estamos frutificando, porque o nosso coração está ruim. No final das contas, nós não estamos frutificando, porque o lugar que o grande jardineiro nos plantou, o nosso coração, aquilo que nós ouvimos da palavra, que nós aprendemos da palavra, não tem feito com que o nosso coração seja transformado, a fim de que nós venhamos a produzir os frutos. Nossa função é frutificar. Não importa o lugar que seja, ou circunstâncias que nós estamos. A palavra de Deus falou assim: eu vos escolhi para que vocês vá e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. A função de uma planta, ou a função do crente é frutificar. Deus, na sua soberania, te coloca nesse mundo. Deus, na sua soberania, escolhe as pessoas à sua volta. Deus, na sua soberania, te planta onde você está plantado, para que você simplesmente frutifique. É isso. Frutifique. E por que não frutificamos? Porque o nosso coração está ruim. É o que nós aprendemos na parábola do semeador. Guarde isso, nossa função é frutificar. Não importa qual lugar que seja, ou circunstância que nós estivermos, nós devemos frutificar. Seja dentro do poço, no fundo do poço, decida frutificar. Seja como escravo, decida frutificar. Seja como governador de um país inteiro, escolha frutificar. Seja no tempo de calor, de frio, primavera, verão, outono, escolha frutificar, queridos. Escolha frutificar. Porque, olhe comigo também, versículo de número 26. 26 não. 26 mesmo. Lá no finalzinho, na minha versão está assim, ó: que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os irmãos, de entre os seus irmãos. Deus escolheu você para frutificar. Deus separou você para frutificar. Qual é o resumo então dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós só vamos entender amar ao próximo verdadeiramente, queridos, se a gente começar a amar aqueles que Deus nos deu. Nós só vamos começar verdadeiramente a amar o nosso próximo quando nós começarmos a entender que as pessoas que estão à nossa volta são ferramentas de Deus para nos podar, para que a gente possa frutificar, para nos adubar, para que a gente possa frutificar, porque relacionamento, família, não é só coisa ruim não,
ela nos impulsiona, ela nos leva para frente também, ela nos dá um direcionamento, nos poda, nos põe limite, mas também nos põe para frente, alarga nossas tendas, diminui a nossa tenda, nos consola, nos deixa de consolar, mas todas essas coisas é para que nós venhamos a frutificar. Conflitos familiares não são interrupções indesejadas nos negócios da vida. Os conflitos que nós vivemos hoje são ferramentas de Deus, para que você possa aprender a viver em amor, para que você possa entender que família é o lugar para amar o próximo. Você não pode dizer que ama a Deus se você não quer se relacionar com seu pai. Você não pode dizer que ama a Deus se você não quer um relacionamento com sua mãe. Você não pode dizer que você ama a Deus se você não quer fazer parte do seu núcleo das pessoas que Deus plantou você. Você queira ou não, o sangue do seu sangue foi Deus que te deu. Então não tem esse negocinho de birrinha, se fez chacota, bullying. Seja o que for que aconteceu, perdoe, querido. Seja o que for, viva aquilo que Deus quer que você viva. Não se defina por você mesmo, ou pelo que o mundo diz, ou pelo que as coisas dizem. Se defina por aquilo que a palavra de Deus diz. Deus transforma o mal em bênção. Seja o que você tenha sofrido no núcleo, na onde Deus te plantou, é lá que Deus quer que você exerça o fruto do perdão, o fruto do amor, do sacrifício, da paz, do companheirismo. É lá que você deve frutificar. Deus te escolheu para isso. Deus te separou para isso. Deus te colocou lá para isso. A família é um lugar para se amar o próximo. Você foi chamado para amar o próximo, mas ame os seus primeiro. Não podemos amar a Deus e ao nosso próximo sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Eu sei que talvez para você seja difícil ouvir algumas coisas que você está ouvindo. Provavelmente é. Eu sei que para nós é difícil perdoar o que para todo mundo é. No nosso grupo familiar, a gente trabalhou a questão do perdão. E a gente tentou aprofundar o mais profundo possível a respeito do perdão. E a conclusão que nós chegamos, queridos, é que um perdão genuíno, o assumir o prejuízo, o amar aqueles que nos ofendem verdadeiramente, é necessário nos aprofundarmos com a graça de Deus. É necessário que Deus nos abençoe com a bênção da fertilidade, com a bênção das profundezas, com as bênçãos dos céus, com as bênçãos, todas as bênçãos do Todo-Poderoso, como Jacó desejou a José, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, que armaram contra nós, e nos dizer: eu te perdoo, em lágrimas, dizendo: eu te perdoo. É a graça de Deus que nos faz isso. Eu queria deixar 3 perspectivas teológicas aqui para você frutificar. A primeira está em Salmo 1, você conhece muito bem, que nós precisamos primeiramente, para construir essa questão do contentamento, da gratidão na nossa família, sim, é entender que Deus é soberano e tudo mais, mas é entender que nós precisamos ter satisfação na palavra, na lei do Senhor. Olha o que diz a palavra: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A palavra de Deus também nos diz, numa perspectiva teológica, que nós devemos ter satisfação na palavra de Deus e meditar nela. Mas a palavra de Deus também nos diz que se nós confiarmos em nós mesmos, nós seremos malditos, mas que nós devemos confiar no Senhor. E lá em Jeremias 17, 7 e 8 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele.
Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no tempo da seca, nem deixará de dar fruto. Mas a palavra de Deus ainda nos dá uma terceira opção de como nós podemos começar o nosso processo de nos deleitarmos da palavra de Deus, de confiar verdadeiramente no Senhor, que se é o lugar que nos colocou, é Ele que vai nos capacitar a viver onde que Ele tem nos colocado. Mas a palavra de Deus também diz que os justos, apenas os justos, florescerão. E eu deixei por último ser justo intencionalmente. O Salmo 92, versículo 12 a 15 nos diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. O que o salmista aqui indiretamente está nos chamando, e que nós sabemos, porque nós temos a Bíblia como um todo na nossa mão, é que nós só seremos justos verdadeiramente se nós estamos em Cristo Jesus. Em outras palavras, você quer frutificar? João vai nos dizer: sem Jesus nada podeis fazer. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui, que sem a pessoa de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, sem a graça de Jesus, sem a cruz de Jesus, sem o Espírito de Jesus, você não pode frutificar. Você jamais frutificará. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não poderemos frutificar. Porque o que nos declara justos para vivermos a palavra de Deus é a justiça de Jesus, que morreu no nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, que nos deu a sua justiça, que nos deu a sua herança, para que nós pudéssemos ser chamados de justos e sim florescer. Não só na sua juventude, mas na velhice também. Você sabia que você vai envelhecer? Você sabia que nós vamos florescer e frutificar até na velhice? Se você já viveu no interior, ou passou, ou conhece um pouquinho de plantação, quanto mais velha a planta, menos a gente quer ela no nosso quintal. Ela começa a dar uns pulgões, ela começa a apodrecer, ela começa o processo de envelhecimento também e morre. E não produz o fruto, aquela mexeriqueira, que pé de laranja, produzia aquelas laranjas bonitas. A gente corta, pega outra laranja, põe no lugar e cresce outro pé e dá muitos frutos. A palavra de Deus está nos garantindo que você mesmo na velhice vai frutificar. Mesmo na velhice, você vai frutificar. Eu queria deixar duas aplicações para terminar esse momento com vocês, para que vocês pudessem refletir sobre. A primeira, os frutos da árvore são o produto do crescimento e o amadurecimento da planta. Os frutos que Deus quer colher de você, é necessário que você cresça. É necessário que você amadureça. As coisas que você está vivenciando, as coisas que você está dentro das circunstâncias que você está vivendo, Deus está fazendo você crescer. Deus está amadurecendo o seu emocional. Deus está amadurecendo o seu espiritual. Deus está amadurecendo o seu intelecto. Deus está amadurecendo a sua personalidade. Deus está te amadurecendo, te fazendo crescer, para que você possa produzir o fruto que Ele quer. Guarde isso no seu coração. Os frutos são para árvores que cresceram e amadureceram.
Segunda aplicação, queridos, que eu queria deixar para o seu coração: deem frutos, mostrem frutos de arrependimento. Mateus 3,8 nos diz: produzam frutos de arrependimento. O primeiro fruto que você deve sair dessa noite, deste lugar, é trazendo e apresentando a Deus um fruto de arrependimento. Todos nós, todos os dias da nossa vida, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos reconhecer a dureza do nosso coração. Nós precisamos reconhecer verdadeiramente que nós dizemos que Deus é soberano, mas na hora de viver a soberania de Deus, nós temos vivido como se Ele não fosse. Precisamos viver e dar frutos de arrependimento. E a pergunta que eu faço a vocês nessa noite é dentro do texto que o Jordan leu no início aqui do nosso Conexão. Qual tipo de terra é o seu coração? Está à beira do caminho? Aquilo que você ouve na palavra, aquilo que você faz seu devocional, aquilo que você estuda nos grupos familiares, as pregações, as músicas, tudo que Deus tem te dado de munição, de palavra, de tudo. O seu coração está à beira do caminho? Satanás tem vindo e retirado para que você não frutifique? Você tem dado brecha para que Satanás retire a palavra que Deus tem plantado no seu coração para que você frutifique? Você, qual é o tipo do seu coração? É pedregoso? Você está feliz, contente, mas não é persistente? Um dia está tranquilo, estou com Deus, estou firmão, quero amar, vou viver, estou junto, vou morrer por Jesus, estou crentão. No outro dia, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Onde o Senhor está agora? Estou com umas dúvidas aqui. Seu coração é espinhoso? As coisas desse mundo estão tão atraentes para você, que a palavra de Deus tem se apagado. A palavra de Deus não tem feito o menor sentido ao seu coração? Ou o seu coração é aquele que vai frutificar 30, 60 e 100? Uma segunda pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, para aplicar mais profundo ainda. Você vai aceitar o propósito de Deus ou vai viver o seu propósito? Perceba a profundidade dessa pergunta, queridos. Você vai viver o seu propósito ou você nessa noite vai sair daqui decididos a aceitar o propósito de Deus? Vamos orar? Nós vamos cantar mais uma música? Vai? Então já pode ficar pronto aqui. Pode, pastor? Vocês de casa aí, aprovado? Vamos orar então. O pessoal que vai cantar já pode se posicionar. Vamos orar, queridos. Que a nossa oração seja uma oração de rendição. Que a nossa oração seja uma oração de arrependimento. Que a nossa oração seja uma oração do abandono dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Que a nossa oração seja que Ele cresça, que eu diminua. Que a nossa oração é: eu preciso frutificar, Deus, os frutos que o Senhor quer que eu dê. Por isso me abençoe. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos ser como José, mas nós precisamos confiar no Deus de José, que é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou essa história de José, para que nós possamos entender que, por piores que sejam as situações, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que o berço das nossas vocações é a nossa família. Que a nossa família é o lugar que o Senhor nos plantou. Mas que também o Senhor nos escolheu para nós podermos frutificar. Deus, no nome de Jesus,
Eu oro por essa galera que está aqui nessa noite, online, presencial. Eu coloco a vida deles diante do Senhor, Deus. Eu sei que muitos deles que estão nos ouvindo, que ouviu essa mensagem nessa noite, não provaram daquilo que nós idealizamos como uma família saudável. Mas ele não precisa disso, ele precisa do Senhor. Assim como aquele que prova de uma família saudável precisa do Senhor. Por isso eu rogo, Deus, no nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, as bênçãos do alto, Deus, as bênçãos de Jesus, para que eles possam frutificar no Senhor, para que eles possam sair daqui entendidos, ó Deus, que eles precisam glorificar a Ti, aonde é que o Senhor tem os levado, aonde é que o Senhor tem os colocado, para que o processo de contentamento, para que o processo de gratidão se inicie, Deus, reconhecendo que eles estão exatamente onde o Senhor os colocou, que o Senhor é soberano, que eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Dai-nos um coração, Deus, de carne verdadeiramente. Dai-nos um coração que produza frutos, um coração fértil. Eu rogo essas bênçãos sobre a juventude dessa igreja. Eu rogo ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, que cada um deles possam viver e frutificar aquilo que o Senhor quer que eles vivam e frutifiquem. Meu Pai, no nome de Jesus, que nós possamos morrer dia após dia para nós mesmos, ó Deus. Que o Senhor cresça em nossos corações, que a sua vontade cresça em nossos corações, que o Senhor tire as confusões mentais, emocionais, que o Senhor tire, ó Deus, as confusões, ó Deus, de decisões. Nós precisamos e nós estamos ancorados naquilo que o Senhor se revela na sua palavra. Por isso eu te peço, Pai, nos abençoe. Porque se o Senhor nos abençoar, nós vamos envelhecer e nós vamos continuar frutificando. Porque nós cremos na sua palavra. No nome de Jesus. Amém.